E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, novamente aqui, com a permissão de Jesus, estamos para dar continuidade ao nosso estudo da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o nosso estudo do capítulo 29, cujo título é A Visão de Francisco. No último programa, quer dizer, nos 3 últimos programas, nós conversamos sobre essa situação que o André Luiz é defrontado quando chega, quando resolve passar a noite na enfermaria, colaborando com a enfermeira Narcisa, porque vamos relembrar que os samaritanos pediram leitos extras porque foram resgatados alguns espíritos do umbral e eles estavam precisando de leitos extras. O André Luiz se oferece para o trabalho e quando o trabalho começa, uma das primeiras situações que se apresenta para o André Luiz são os gritos de um rapaz chamado Francisco que está tendo visões. E aí o André Luiz descobre que, na realidade, as visões que ele tinha de um determinado monstro não era nada mais, nada menos que o seu próprio cadáver, a imagem do seu próprio cadáver. Por quê? Como nós vimos nos programas anteriores, ele era um homem excessivamente apegado ao corpo, não é? Ao que parece, muito vaidoso. E ele não admitiu a morte, ele não se conformava. Então, quando ele se viu preso, dentro de um caixão, ele queria levantar o corpo de qualquer maneira. E aí ele ficou ali agarrado até os vermes chegarem e começarem a fazer o trabalho deles no corpo, no cadáver. E ele aí é aí que ele consegue se afastar um pouco. E é isso que ele está vendo lá na enfermaria. Ele consegue ser resgatado, mas a Narcisa conversa com ele, tenta explicar, ajudá-lo, Então nós vamos ver agora a ajuda que vai ser dada a esse espírito, o Francisco, não é? A gente está no parágrafo 27 do capítulo 29, só que nós já lemos, já estudamos as primeiras frases do parágrafo, E agora a gente vai começar com mais ou menos no final do parágrafo. Uhum. E é assim, começou então, aí a Narcisa está dizendo, como é que ele chegou na enfermaria. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral, isso quando ele conseguiu se afastar do cadáver. Eu lembro aqui que a gente comentou a história da dona Otília Gonçalves no livro Além da Morte, que também foi uma outra pessoa que por motivo diferente ficou apegada ao corpo. Ela não queria ter desencarnado e ela não conseguiu se afastar do corpo, porque ela estava tentando voltar à vida. Então, ela também passou por uma situação bem parecida. Ela conta no livro que ela ficou 14 dias ali presa ao cadáver sem conseguir se libertar, porque a mente dela estava com a vontade de reviver, de voltar
a vida corporal. Mesma coisa o Francisco, por outra razão que a gente já comentou. Tereza, então é interessante quando ela fala na explicação para o André Luiz, que ela fala que ele começou a peregrinar no umbral. E a gente sempre lembra que os espíritos nos dizem que o umbral é uma região de sombras, ela é uma região erguida e cultivada pela mente humana, rebelde e ociosa. Porque a gente lembra que ela explicou um pouco, nesse mesmo parágrafo, ela diz que ele, durante muito tempo, ele estava sem se conformar. Então o problema dele foi a inconformação. Então isso é rebeldia em muitos casos, né? A inconformação nossa perante os desígnios da lei de Deus. E a falta de conhecimento também, que ele fala que ele ficou com medo de enfrentar o desconhecido. Então a falta de querer ter conhecimento da vida do espírito. Qualquer setor religioso que seja, é muito importante para nós, enquanto espíritos aqui transitórios num corpo de carne. Claro que isso não vai definir a nossa sorte no amanhã. O que vai definir a nossa sorte no amanhã é o nosso comportamento, a questão moral. Mas o conhecimento, ele nos ajuda muito, claro que nos ajuda. Então, o umbral, por definição dos espíritos, sendo uma zona de sombras que é erguida e cultivada pela nossa mente rebelde e ociosa, é por isso que ele está caminhando, peregrinar pelo umbral. Ele não vai para lá levado, é ele que está se levando para lá pela rebeldia, que é o que acontece com a grande maioria de nós. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. A gente chegou a comentar isso também no programa passado, porque a intercessão a gente já viu que acontece muito nas colônias espirituais, porque espíritos que gostam de nós pedem por nós. Mas como geralmente, lógico, são espíritos superiores, eles sabem por que estão pedindo. Eles sabem que tem alguma chance da pessoa poder ter novas resoluções no mundo espiritual, né, na colônia espiritual. A gente viu que o André Luiz teve a intercessão da mãe e do próprio Clarencio, né? A mãe do André Luiz pede ao ministro Clarencio, o ministro Clarencio aprovou o pedido dela, tanto que ia ver o André Luiz lá no umbral. O caso do Francisco é parecido. Os pais, como o André Luiz está colocando aqui, os pais, né, rogaram a internação na colônia. Então, mas se eles pediram e se foram acatados, é porque o Francisco tem a possibilidade de realmente, daqui a pouco, se adaptar ao estilo da colônia. E tem outro detalhe, né, Tereza, também, porque o Francisco ele ficou apegado ao corpo durante um tempo. Esteve durante muitos dias. O que é muitos dias? Não é um dia, 2 dias, uma semana. São muitos dias. Será que o pai não queria que logo ele fosse? Mas tem também a questão da condição mínima de estar numa colônia para ser tratado. O André Luiz ficou anos no umbral e a mãe dele o tempo todo por ele, orando. Mas ele só foi resgatado de lá quando ele teve uma condição mínima de ir para a colônia. Isso é uma avaliação dos espíritos superiores. E não é privilégio do Francisco e do André Luiz. Todos nós estamos tutelados de alguém. A gente comentou isso em programas passados. Estamos aqui tutelados de alguém que já atingiu superioridades, culminâncias até. Mas eles não podem nos tirar dos nossos problemas, dos nossos umbrais, vamos dizer assim. Eles pedem por nós, mas nós é que temos que dar o mínimo de condição para ajuda, e mais do que todo mundo, quem pede por nós é Jesus. A gente vê aqui a diferença quando aqui no texto está assim: trouxeram os samaritanos quase à força. Então, a diferença do André Luiz, André Luiz, ele orou.
Ele fez uma oração, então ele não precisou ir para as câmaras de retificação. Ele já foi para o Ministério do Auxílio. São enfermarias mais tranquilas, porque o André Luiz fez uma oração, pediu ajuda. O André Luiz já estava mais conformado com a situação de ter desencarnado e agora a vida que ele tinha na Terra tinha acabado. Ele estava um pouco mais conformado que o Francisco. E por isso, um foi para o ministério e o outro está num ministério mais inferior, vamos dizer assim. Né? A enfermaria que o André Luiz estava no Ministério do Auxílio era muito mais tranquila que essas câmeras aqui que a gente está estudando sobre elas, né? Sobre as câmeras de retificação. Parece, né, Tereza, um índice de rebeldia, né? Quanto maior a rebeldia, mais doente o local. Não, é diferente. Realmente, o André Luiz, nós sempre falamos isso, é um grande aprendizado para nós, até por isso ele foi escolhido para nos trazer as notícias do mundo espiritual, porque ele é obediente, ele é obediente, né? A Clarinha que falava obediente quando era pequena. Mas é obediente, então isso nós temos que aprender com ele, não é que o André Luiz não é um espírito superior, não é, mas é o espírito obediente, então é isso que nós temos que aprender. Superior a mim ele é. Adoro. Aí não é difícil. Superior a nós. Não, o doutor Bezerra está muito longe, então, meu Deus. Desse realmente ele não é. Está muito longe. É como fazendo uma analogia com uma doença aqui. Nós começamos a ter um sintoma de alguma coisa. Não vou no médico, não. Não vou não. E continua fazendo as mesmas coisas que acarretaram aquele início de doença. É rebeldia, é indisciplina. E aí a coisa vai piorando, até que a gente vai parar num CTI. Isso. Então, mais ou menos é assim, né? Uma analogia. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão de nosso lar. O pai dele, né, para a gente se lembrar que o livro, a história, né, que o André Luiz nos conta, se passou na época da Segunda Grande Guerra Mundial. Talvez o pai, que é um espírito superior, que nem mora na colônia Nosso Lar, ele está numa missão, provavelmente em trabalhos que estavam dizendo respeito à Segunda Grande Guerra Mundial. E aí o André Luiz, né, vai perguntar a Narcisa, vai continuar a conversa sobre essa situação que o deixou perplexo. E vem visitar o doente? Perguntei. Então o André Luiz quis saber se o pai do rapaz, a mãe, né, o pai principalmente, vem visitar o filho, já que intercedeu por ele para que ele fosse abrigado nas câmaras de retificação. E aí a Narcisa responde a ele: já veio 2 vezes e experimentei grande comoção observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. E aqui, quando ela narra essa situação, que o rapaz, essa perturbação da desencarnação dele é tão profunda que ele teve como uma amnésia. E às vezes a gente fica assim, a gente que trabalha em reuniões mediúnicas na casa espírita, às vezes os espíritos, eles não lembram nem do nome quando eles são trazidos ao trabalho da incorporação, né, da psicofonia. Eles não conseguem às vezes nem lembrar o nome, o que aconteceu com eles, e isso não é como se diz, mistificação do médium, nem animismo. É porque isso pode acontecer, sim. A gente vê o exemplo aqui na obra de André Luiz, que o rapaz não reconheceu o pai. Então ele não estava se lembrando de nada, ele só estava preocupado com o corpo. O resto ele não lembrava. Porque às vezes acontece de a gente manter um diálogo na reunião mediúnica com algum espírito e ele realmente não conseguir lembrar de nada.
a não ser às vezes do acidente, do sofrimento que passou no hospital, às vezes sofre algum trauma muito grande na morte, né? Uma morte muito violenta, mas não consegue lembrar nem o próprio nome. Só consegue saber que está desesperado, que tem dor, que quer alívio, quer respirar, né? Então, para as pessoas que às vezes tenham dúvida quanto a isso, a gente vê aqui na obra de André Luiz que realmente isso não é animismo do médium, não é nem misticismo, ele mistificação, né? Não misticismo, mistificação. Ele realmente, os espíritos às vezes por muito tempo ficam numa perturbação profunda. Olha, detalhe muito importante que ela diz assim: tamanha perturbação que não reconheceu o pai, generoso e dedicado. Então, para ele não reconhecer o pai, está realmente em estado de perturbação. Na questão de número 155 de O Livro dos Espíritos, que é o capítulo que a Kardec trata da volta à vida espiritual, Kardec pergunta assim: como se opera a separação da alma e do corpo? Kardec faz uma pergunta no modo genérico, né? Aí, de um modo genérico, os espíritos respondem: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Tudo bem. Mas aí depende de cada caso. E na resposta da questão, continuação da resposta, ele bota a letra A, e no comentário da letra A, da pergunta 155, onde ele questiona se a separação se dá instantaneamente ou não, o comentário, que é o que nos interessa mais, os espíritos respondem que o desprendimento se dá com a lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, que é o caso do Francisco, o desprendimento é muito menos rápido. Então, isso depende de cada caso, né? Cada caso é um caso, é o que nós estamos falando, dele aqui a vontade. Bem profundo, né? E no livro também, O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 1 da segunda parte, no item de número 6, quem quiser procurar é o item 6, capítulo 1 da segunda parte do livro Céu e Inferno. Os espíritos também, Allan Kardec coloca, através da informação dos espíritos, ele nos diz que o despertamento, pouco a pouco, se aclara, e o conhecimento do que está acontecendo. Bem diverso é, contudo, esse despertar. Calmo para uns, acorda-lhes sensações deliciosas. Tétrico, aterrador e ansioso para outros, é qual horrendo pesadelo. Então, dependendo da situação, que é que os espíritos estão informando para nós também na obra básica, é exatamente o que está acontecendo aqui com o Francisco, porque depende daquilo que nós colocamos no nosso coração. Realmente, é o que Jesus nos fala, né? Onde está o teu tesouro, estará o seu coração. No caso aqui do Francisco, ela informa o André Luiz que ele viveu excessivamente para isso. Então, não teve um equilíbrio, não teve um discernimento, não é? Não é que nós devamos nos relaxar com a questão do corpo, não é. Nós já colocamos aqui anteriormente, André Luiz tem capítulos que nos diz da máquina divina, o Emmanuel também. A máquina maravilhosa. Se quiser, hoje em dia tem a internet, né? A gente vê mais ou menos o funcionamento dessa máquina perfeita, e foi elaborada, moldada milhões de anos para que nós pudéssemos aprender aqui na nossa escola, na nossa terra. Então, continuando. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana. Então, o pai dele já era alguém mais elevado, bem mais elevado, não é? Do que todos, talvez, os que moram na colônia, os que habitam a colônia, porque a condição humana, não é? Então, ele, ao que parece, um espírito bem evoluído, tanto intelectualmente quanto moralmente.
enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Então, quem intercedeu em nosso lar para que o Francisco fosse abrigado foi o ministro Pádua. Já no caso do André Luiz, foi o ministro Clarencio. O ministro Clarencio, para a gente lembrar, ele pertence ao Ministério do Auxílio, e o Pádua é o da comunicação. Então, mas foram porque para alguém ser abrigado numa colônia, precisa do aval de alguém que trabalhe nessa colônia. Mas todos nós, com certeza, temos espíritos que foram avalistas da nossa reencarnação aqui na Terra também. Estamos com promissória, né? Então a gente tem avalista quando vem, tem avalista quando vai. Ai, meu Deus. A gente está sempre necessitando, um tipo de fiador. A gente está sempre necessitando dessa misericórdia. E é pensando assim que a gente deve meditar se a gente está usando também de misericórdia para com aqueles que não nos compreendem. A gente precisa também lembrar que nós sempre recebemos da misericórdia divina. Então, nós também temos obrigação de doar misericórdia. Tanto que na oração que Jesus nos ensinou sobre o perdão, né? Sobre o Pai Nosso, né, que ele nos ensinou, ele fala, né, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. Então, a gente precisa ter essa medida, precisamos ter esse parâmetro para a gente não ficar como uma pessoa que não é fraterna, não é amiga e não está tentando se melhorar. Tereza, ele fala que o genitor que veio vê-lo em companhia do ministro parecia muito superior à condição humana, né? Então, nós temos aqui um caso de realmente afeição real, porque não é porque foi pai e... né? Allan Kardec, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da reencarnação que fortalece os laços de família. E no item aqui ele diz assim, num trecho, né? Duráveis só são somente as afeições espirituais. Então, ele afirma aqui no item 18, que duráveis somente são as afeições espirituais. Essas não terminam nunca. Nunca. Então, com certeza, tenhamos a certeza de que, mesmo nas condições ainda de comportamento animal em que nos encontramos, de inferioridade, nós temos aqueles afeiçoados nossos que já atingiram culminâncias da espiritualidade superior e continuam orando por nós e nos aguardando. E aí ele continua. Demoraram-se bastante comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais, porque o Francisco não chegou sozinho. A gente lembra que os samaritanos, eles entraram em contato lá com a enfermaria que a Narcisa trabalha para conseguir leitos extras. Então, eles não conversaram só sobre o Francisco, eles também estavam conversando sobre a situação dos outros, porque o Francisco tem o amparo do que foi pai, mas os outros às vezes não tem realmente ninguém que os possa ajudar. No próximo programa eu vou contar uma história, se eu me lembrar, vou contar uma história de um espírito que veio ajudar, mas primeiro ele ajuda os que estão doentes e depois é que ajuda o filho. Estamos chegando ao final do programa agora, né? Vamos terminar o programa agradecendo a Jesus, aos bons espíritos, e vamos nos perguntar, né? Será que nós estamos nos comportando bem? E se os nossos amigos espirituais que nos tutelaram em reencarnação estão de acordo com o nosso comportamento? Vamos pensar nisso? Se a gente está fazendo os nossos amigos espirituais sorrirem ou chorarem, né? É bom de vez em quando a gente fazer uma análise. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de nos ouvir.
Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.